Ah, um outro exemplo aqui, que vai ao encontro do que você falou, ó. Olha aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. H. Seja, ó, seja H de R em R, a função dada por H de X dada por H de X igual a X sobre X2 menos 9. Quem é o domínio de F? Quando eu não especifico o domínio está dado implicitamente. Domínio de H. Domínio de H, desculpa. Então tem-se domínio de H, que é o domínio de H. É os reais menos dois números. Menos 3 e 3. O menos 3 e o 3, o menos 3 não pertence ao domínio da F. E o 3 também não pertence ao domínio da F. Logo, a F não é contínua nesses dois. Que é F? H. Obrigado. Isso eu vi que eu já errei em alguns vídeos aí, mas vai desse jeito mesmo, vocês entendem. Eu sei que vocês entendem. Entende por causa daquele argumento, né? Aquela proposição, né? Que eu disse, né? Qual é a proposição que eu disse, que vocês entendem? Né? Você sabe. Então, menos 3 não pertence ao domínio da H e 3 também não pertence. Isso é suficiente para dizer o quê? H não é, porque para ser contínua, a primeira condição para uma função f ser contínua em um número real p é que o p pertence ao domínio da f. Então, H não é contínua em 3, não é contínua em 3, nem em menos 3. Por que os dois? E nos outros? Porque é a mesma. Aí a continuidade sai. Porque em cada intervalo contido, ó, em cada intervalo aberto contido, vamos logo ver a seguinte proposição. Tá? Seguinte proposição. Proposição aqui, você tem que ver logo dessa forma, para você fazer a conta rápida. Ó, é isso aqui que está. Aquela proposição, né, da igualdade no intervalo aberto, ela gera essa aqui, a proposição que diz: se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra tem, os limites são iguais. Isso gera a seguinte proposição que vocês têm que saber usar logo, tá? Seguinte: se sejam f e g funções e I contido em R um intervalo aberto. Aqui, ó, você tem f e g funções e I contido em R um intervalo aberto, tá? Se f e g estão definidas. Calma. Falei besteira.
Pode não? Dá uma arriscada. Dá uma arriscada. Eu empresto o meu apagador. Minha borracha. Não, desculpa aí, é porque eu preciso da definição. Antes vem a definiçãozinha aqui. Isso é o seguinte. Sejam f uma função e x diferente do vazio, um subconjunto de R. Nós dizemos que f é contínua em x. Nós dizemos que f é contínua em x quando f é contínua em P, qualquer que seja o P pertencente ao conjunto X. Ou seja, quando é que uma função é contínua num conjunto? Quando ela é contínua em todos os elementos do conjunto, em todos os pontos do conjunto. Tá? Então, por exemplo, se você pegar essa função aqui, essa função aqui, seja significa x diferente do vazio contido no real. É um conjunto não vazio, contido em R. X é um conjunto, tá? Então, seja G, pega aquela função, seja G de R em R, dada por G de X igual a, esse exemplo que eu dei da G, qual é? X2, não, qual foi, hein? 1 mais x2. 1 mais x2 se o quê? Igual a 0. Se o x é maior que ou igual a 0. E qual é? 3 menos 2x. Se o quê? Não quer dizer. Olha aqui, segundo essa definição, a função G é contínua em dois conjuntos. Ela é contínua no intervalo menos infinito 0 aberto e em 0 mais infinito. Por quê? Porque ela é contínua em cada número desse conjunto, em cada número desse. Certo? Tá? Agora eu não posso dizer, por exemplo, a G é contínua. A G é contínua no intervalo fechado 0 mais infinito. A G é contínua aqui? Me diga. Não, por quê? Porque para ser contínua num conjunto, a terminologia uma função é contínua num conjunto quando ela é contínua em todos os elementos do conjunto. Por que ela não é contínua aqui? Porque ela não é contínua no zero. Exatamente por isso. Tá? Agora preste bem atenção. A função G, ela é essa função polinomial aqui, nesse conjunto. Mas a função polinomial é contínua em toda a reta. Em particular, a função polinomial é contínua aqui. Veja bem, a G e a função polinomial, elas coincidem nesse conjunto. Uma delas é contínua nesse conjunto. Tá? A função, observe, A função polinomial, olha aqui, que eu vou botar. A função polinomial. A função polinomial P dada por P de x igual a quem? A 1 mais x2, qualquer que seja o x real. Vamos chamar de outra letra, né? A função polinomial H. Já tem H?
Função polinomial R, dada por R de x igual, ela é contínua em R. Por que ela é contínua em R? Ela é contínua em todos os pontos, todos os números reais. Em particular, R, a função polinomial R, é contínua no intervalo fechado 0 mais infinito. E olhe que a R e a G, elas são iguais no intervalo 0 mais infinito. Mas o fato de uma ser contínua não garante que a outra seja. Isso ocorre quando o intervalo é aberto. Aí tem uma proposição que diz o seguinte, ó. Proposição, aí, por isso é que eu precisava disso aí para enunciar a minha proposição. Proposição é a seguinte. Sejam, dá para enunciar aqui, para aproveitar o espaço. Proposição. Proposição. Agora sim. Sejam F e G funções e I contida em R, um intervalo aberto, tá? Aberto. Intervalo aberto. Sabe que é um intervalo aberto. Esse intervalo aqui não é um intervalo aberto, é? Não, está fechado no 0, tá? Se, primeiro, F e G estão definidas em I. Segundo, as duas coincidem em I, ou seja, F de x é igual a G de x, qualquer que seja o x pertencente a I. Ó. Já estou usando qualquer, já estou começando a ficar com preguiça, vocês já estão entendendo melhor, então estou começando a usar mais os símbolos. E a função G é contínua em I, ou seja, a função G é contínua em todos os elementos do conjunto I. Aí a conclusão, vírgula, aí a conclusão é o seguinte, então, a F também é contínua em I. E a demonstração desta proposição é usando a minha proposição preferida. Está feita a demonstração nas notas. Ou seja, se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e uma delas é contínua nesse intervalo aberto, a outra também é contínua nesse intervalo aberto. Veja que esse resultado não vale para um intervalo que não seja aberto. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que não. Está aqui, ó. A função G e essa função R, elas coincidem nesse intervalo. Só que nesse intervalo a função R é contínua e a função G não é. Entendido? Agora, se o intervalo... sim, aqui é... Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Corrigindo, ó. A função G... Ei, olha aqui. Eu falei não é contínua, mas coloquei é contínua, né? A função G não é contínua. Mas eu falei não é contínua, não foi? Falei, expliquei por que não é. Aí você respondeu, porque não é contínua no 0. E escrevi é contínua. Então, fique atenção ao que eu escrevo, por favor. Tá? Corrija. A função G não é contínua nesse intervalo, porque não é contínua no 0. Tá? Tá bom? Então tá aí. E aí tem umas proposições operatórias. Agora eu vou colocar as proposições operatórias, vou só listar aqui para terminar a aula.
Assim, tem uma outra definição que diz o seguinte, ó, e tem uma sutileza com essa definição que muita gente se atrapalha. Definição. Ó. Assim, daqui, ó. Daqui, ó. Antes disso, olha a função H, ó. Olha essa função H aqui. Vou repetir aqui. Seja H de R em R. A função dada por H de X igual a quê? A X sobre X2 menos 9. Presta atenção. Olha o que é que acontece com a H. Que acabou. Tem sexto não nessa sala, hein? Ah, é. Nem todo mundo usa pincel, né? Olha aqui, ó. Quem é H de X? Por isso que eu disse, ó, para não ter que escrever aquele negócio todo que eu escrevi, fica mais fácil usar aquela proposição, ó. Se você memoriza aquela proposição, me diga uma coisa. Quem é H de X, qualquer que seja X pertencente ao intervalo menos infinito, menos 3, quem é? Quem é? X sobre X2 menos 9. Não é? E é um intervalo aberto, ó. Quem é H de X? Qualquer que seja o X pertencente ao intervalo menos 3, 3, que é um intervalo aberto. Quem é? X sobre X2 menos 9. Quem é H de X? Qualquer que seja o X pertencente ao intervalo 3 mais infinito. É X sobre X2 menos 9. Ou seja, em cada um desses intervalos, a função H coincide com uma função racional. Em cada um desses intervalos abertos, a função H é uma função racional. Só que essa função racional ela é contínua em cada um desses intervalos. Essa outra maneira de dizer que ele Tá certo? não pega do 3 no menos. É, então a função racional é o quê? Ah, desculpe, não é esse exemplo não. Esse exemplo não. Eu estou falando bem, eu tô sendo bobo para vocês. Eu já demonstrei que a função racional é contínua em todos. Espera lá, cara. Espera lá, calma lá, que bobagem que eu escrevi aqui. Seja H a função dada por domínio de H é isso. Logo H não é contínua em 3, menos 3. Ah, esqueça isso aqui. Tá correto, mas não é necessário não. Eu fiz besteira. Tá? Deu 20 minutos. Por aí. Por aí, ó. Não é H de R não. Seja H a função dada por H de X igual a X sobre X2 menos. Ó, vocês deixaram passar.
tá? Como é que eu boto H de R em R se o domínio é isso, tá? Não é não? Não é não? Tá? Como é que eu boto H de R? Aprendam com meus erros, viu? Como é que eu boto H de R em R se o domínio é isso? Seja H a função. Aí, é porque eu estava induzido pelas outras, tá? Então, seja H a função, ainda bem que eu vi, ó. Seja H a função dada por H de x igual a x sobre x2 menos 9. Então, o domínio da H é R. Menos 3 não pertence ao domínio da H, 3 também não pertence, logo H não é contínua, nem grande. Agora aqui, ó, eu não preciso disso. Isso que eu coloquei aqui não estava errado, mas é uma redundância, tá? Eu ia repetir o que eu já fiz, porque eu já sei que as funções racionais são contínuas. Aí cabe bem a minha definição.